Boa noite, boa tarde, bom dia. Aqui é mais uma edição da Rádio Psicologia do Artista. E a gente está aqui com o DJ Low Frequencies. Nosso convidado de honra, de gala sempre, Gregory Combat. Qual é o nome da banda? Qual banda? Saravá. Integrante da banda Overdrive Saravá. Boa noite, uma honra sempre estar aqui na rádio. Sempre com um debate importante, sempre com uma temática que ressoa aí para além de todas as frequências que a gente tem trabalhado. Então, uma honra, a honra é minha estar aqui. Vamos que vamos. DJ, a gente tá ouvindo o que é isso que a gente tá ouvindo? O que é isso? É brabo, né? Não, uma música de alta qualidade. Acabou o som, gente. Os bastidores da nossa rádio, acabou o som. Isso importa também. Mas podemos cortar, vamos cortar aqui. Pode ir. Então, a gente tá aqui, qual é o nome desse set, desse artista que tá tocando pra gente aí? DJ Low caprichou hoje na escolha aí, botou o DJ Carl Cox, tocando o set pra DJ Mag, diretamente de Ibiza. Link na descrição aí depois pra galera acompanhar. Isso aí. Arrasou, Greg, arrasou. Então vamos lá, o debate de hoje é sobre arte e vida, ou melhor dizendo, sobre se é possível viver sem a arte. Aí seria isso, Greg, mais ou menos a ideia? Greg lançou essa reflexão e aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Tem essa premissa, essa pergunta, essa crítica, né, em torno do artista e o quão difícil se é viver da arte, né? Quão difícil é se viver do trabalho, do ofício da arte. Mas poucas pessoas perguntam, e muitas vezes o próprio artista não se pergunta também, como é para ele não viver da arte, né? Como é ele se furtar desse lugar em nome de críticas, em nome de uma dificuldade, uma instabilidade financeira, em nome de um lugar marginal onde é colocada muitas vezes a arte, a cultura e as suas bandeiras, né? Então acho que é uma pergunta importante se fazer como uma escuta do próprio artista e também dessa sociedade que também tanto coloca, né, esses obstáculos, esse penar, né, na profissão, no ofício. Então como é para o artista não viver da arte? Esse tema é bom. Porque é um tema que é financeiro, bastante, né? E tem colado aí uns valores, né? Que são de uma sociedade em que ser artista é quase que equivalente a ser seria o mesmo que ser o pessoal acha que tá só se divertindo, é uma atividade extra, é uma coisa assim, e o quanto que é difícil, como todo ofício que a gente possa pensar, mas alguns tem outras dificuldades sem ser a financeira, né? Às vezes o cara quer ser médico, mas não tá na vocação dele ser médico, mas ele vai só pelo financeiro. E aí acaba sendo uma pessoa infeliz, né? Assim. E é ensinado pra gente, em grande medida, que a arte não é algo que a gente possa desenhar, planejar na vida como uma carreira, como uma profissão, né? E muitas pessoas acabam mesmo, né? Deixando de viver esse chamado porque não conseguem vivenciar isso, ter condições materiais, ter condições, né, de estrutura para realizar seu chamado, né? Sim. E aí eu acho interessante a gente pensar como faz isso, né? Como poder fazer isso acontecer, né, no meio dessa sociedade, no meio dessas coisas todas, né? Porque o sucesso não tá dado para ninguém também, seja qual carreira for, não é algo que se a pessoa não focar e não
se aperfeiçoar, né, nessa busca, provavelmente não vai, né, colher se não plantar, né? Então, assim, abraçar talvez essa dinâmica da arte, da vivência com a arte, tem desafios muito específicos, né? Que não é só aperfeiçoar-se e estar conectado com a vocação, mas é também enfrentar esse desafio da gestão financeira, da gestão estrutural da vida dessa atividade, né? E aí junta essa crença, que já é bastante antiga na sociedade, e com vários bloqueios, né? Parecem ser muito mais bloqueios do que oportunidades, né? De romper com esse ciclo, né? Sim, sim. De um lugar marginalizado mesmo, né? Assim, não tem registro profissional, muitas carreiras artísticas, né? E isso é uma coisa que fala, né? Outras profissões têm, ou passaram a ter. Jornalismo não tinha, passou a ter. Eu não sei produção cultural como que é, né? Tipo, a Nina Simone tem essa fala, né? Que o artista deve refletir também o pensamento do seu próprio tempo, né? Então, para o artista é incumbido também um papel de debate sobre a vida, né? Sobre o seu tempo que a gente está vivendo aqui. E esse lugar muitas vezes é um lugar muito dolorido, então todo o processo criativo, né, para o artista também fala muito sobre dor, sobre gestação, sobre esse pensamento de concepção e o que isso traz, acarreta também. E esse lugar sendo visto também sempre como um lugar acessório, nunca como um lugar legitimado já também, como uma profissão que deve ser reconhecida, que deve ser monetizada. Isso vai minando também essa produção, né? Porque quanto mais a gente é furtado pela vida adulta, de um patriarcado, de um modelo capitalista dentro do quadro econômico que a gente tem, tudo vai ficando mais emergente. Isso muitas vezes causa um processo de dor enorme para o próprio agente cultural, para o próprio artista, né? Que em nome de uma função social talvez mais primordial, de pagar boleto, que seja, né? Acaba abrindo mão, né? dessa potência maior que seria dele, que é o seu chamado pela arte, que é o seu fazer artístico e tal. E não encontra um terreno saudável, né? Muitas vezes para se aplicar e crescer. Então ainda é um trabalho, ainda é uma questão que vem sendo dia a dia, política cultural, um terreno que vem sendo pautado, sedimentado para ter uma saúde melhor assim, para esse mercado, para esses agentes. Então, por isso que o debate é importante, né? Porque atravessa justamente esse lugar. Ok, é super difícil e tal viver da arte, mas como é também no íntimo, né? Para o artista não viver disso, como é abdicar desse lugar tão potente, muitas vezes, para dar conta de outros lugares funcionais, né? Seja de uma vida que a gente precisa dar conta dessas contas mais primordiais e tal, coisas que às vezes não é possível somente pela arte. Ou então, e aí acho que tem um debate, acho que até atravessa muito, por exemplo, o que a gente está vivendo no contexto hoje, como eu falei do artista refletir os seus tempos, né? Que é o que acontece no esporte também, né? A gente está vindo agora, está acabando hoje, inclusive, o ciclo olímpico, né? As Olimpíadas. E como é interessante isso das pessoas no ápice do seu conformismo, das suas casas, falando, porra, mas não me trouxe nenhuma medalha, pô, o cara tá lá. E aí o atleta vem, né, com todas as dificuldades inerentes do mundo, sucateamento de ginásios, de salões de treinamento, de profissionais que possam ancorar ali, né, a sua ascensão física, a sua ascensão de alto rendimento, seja fisioterapeuta, seja psicólogo, seja terapeutas de todo funcional ali. E o cara com muito esforço chega numa Olimpíada e a galera, pô, mas nem a medalha trouxe. Então esses atletas muitas vezes, a maioria, né, eu vi uma pesquisa sobre isso, não vive disso. A maioria não vive do esporte hoje. Eles dividem o esporte com outras áreas da sua vida, e como é a realidade dos artistas também.
É difícil você ter um artista em tempo integral que vive tão somente disso, da sua arte, do seu fazer. Normalmente isso tem que ser dividido e disputado por outras questões que são mais urgentes no sentido salarial mesmo, né? Então acho que é um debate que ficou super interessante também, já que está em voga isso também do esporte, que eu acho que é algo que é muito páreo com a cultura e com as suas bandeiras. A gente estava falando antes também um pouco dessa coisa de o mercado da arte, ele gera muita grana, né? Assim, aqui eles conseguem uma fama e aí vão integralmente viver também. Aí tem o oposto, né? Que é o artista que vive da sua arte, sem julgamentos de que a arte seja para que ela serve, né? Porque tem isso na dinâmica desse mercado que tá aí, né? Pelo menos no mundo ocidental. Então, né, a DJ lá, né, o Lô, DJ lá que vai tocar uma CDJ com a raba pra fora, com biquininho, fio dental, já tem mais visualizações, né, já tem mais fama e tal. Então, essa coisa do corpo e do nu vende no mundo ocidental, assim. Então, existe, mas sem julgamentos, existe essa moeda aí que é simbólica, que se junta aí ao que seria ao tocar uma CDJ e um corpo nu. E aí você vende mais corpo nu, mas aí de repente alguém escuta que você está tocando. Pode ser uma estratégia, né? Ou pode ser um controle desse sistemão aí. Então, assim, talvez... eu não sei, esse estudo da fama é uma coisa que é muito legal, que eu quero muito fazer, assim, também, né, da psicologia da fama, porque tem esse círculo fechado de artistas, do mercado da arte mais erudita também, que gera muita grana, né, quadros caríssimos, coisas super exóticas que movimentam muito dinheiro, né, e... Por um outro lado, também tem uma galera que entra nesse circuitão da grana e da fama e tal, que também movimenta muito dinheiro, né? Que são os famosos artistas mais pobres, menos pobres, enfim, mas tem lá o seu lugar de fama. E aí isso gera uma grana também, né? E aí esses furos, sabe? Que é como que entra nessas bolhas aí, né? Parece que tem muito cara que é herdeiro já de, sei lá, dá um exemplo aí, alguém que como se fosse um herdeiro de Roberto Carlos e desse continuidade a esse legado. Os filhos de Bob Marley, por exemplo, né? Então, assim, vai fazendo a manutenção aí desse dinheiro e vai expandindo com isso, né? Então já herdou um negócio ali que já estava em andamento. Agora tem galera que sai mesmo do anonimato e consegue entrar nesse circuito aí, né? Fura essa onda aí. E aí é essa coisa que permite essa vivência integral, né, do artista, da arte. É isso que também vale depois, um outro dia a gente começa a que é isso, ser artista, arte, que a gente está falando dessas coisas todas. Mas, por exemplo, no campo da música, aí a gente tem, né, essa galera que consegue, assim, e muito parecido com os jogadores de futebol, né, que de repente o cara não conhece nada de línguas, não se aperfeiçoou tanto, não sei o quê, mas tem aquele talento incrível e cavou aí a oportunidade de estar entre os famosos do futebol. E isso é um universo que gera, muita grana, né? Como, né, o mercado internacional da música e dos festivais e, né, da própria música eletrônica. Então é bastante dinheiro que se movimenta, né? E com os famosos pops também, Lady Gaga, essa galera toda. Então tem uma grana aí que tem um mercado, né?
pô, a gente poderia falar de muitas coisas que fazem a sociedade ter essa crença, né, do artista como vagabundo, como tá se divertindo, é um hobby e tal. E muitas pessoas como se fosse um suicídio, né? Uma autossabotagem dessa potência artística por acreditarem que também não é possível inventar esse mercado, inventar essa... viver mesmo, né? Tanto materialmente como em todos os sentidos, emocionalmente, criativamente, dessa habilidade, desse dom, desse chamado, né? Que tem uma leitura social, né? Que você, quanto artista, só é artista mesmo se você estiver nesse mainstream, se você for, né, legitimado por ele. Então, quando você... Por exemplo, eu ouvia muito, sempre, desde pequeno, desde que eu me entendia como potência artística nos espaços e tal, eu ouvia, você tem que ir pro Faustão, né? Que esse seria o espaço arrebatador e catalisador para as coisas acontecerem para mim, assim. Ou seja, o que eu estava fazendo hoje podia ser incrível, mas não servia, né? Até a dado momento que eu fosse ao Faustão, que aí eu transcenderia essa bolha e tal. Então não há um caminho saudável, né? Pautável para o artista crescer assim de forma mais orgânica, né? Os terrenos que sejam, mesmo que fossem bolhas também, que a gente entendesse essas bolhas outras. Então não há esse caminho saudável para ele ascender, né? Há esses caminhos já legitimados e pautados. Você é um artista de sucesso, entre muitas aspas, se você for esse arauto aí da música pop, se você for próximo, se você estiver nesse nível desses artistas. Então sim, circula muita grana, né? Artes visuais, com galeristas e tal, mas é muito mais quem compra do que o lugar de compra da pessoa do que quem está fazendo, né? Então o valor agregado tá quem tem grana para bancar aquilo, para comprar aquilo. Então, seja da plataforma de streaming que vai te alavancar lá com não sei quantos views, seja do cara que vai comprar sua obra porque você disse que vale, ele tem dinheiro para isso, você entrou naquele circuito, né? Que o curador vai dizer, pô, compra desse cara aí. Mas ao mesmo tempo tem tanta gente incrível que não consegue valorar da mesma forma por isso, por não estar no nicho. Então há um poder aquisitivo que gira em torno desses lugares, das pessoas do poder de compra, que dizem que você pode falar que seu trabalho vale $1 milhão, mas quem vai dizer de fato é quem vai comprar, né? Que ele vai despender esse dinheiro e tal. Quem vai dizer é o Faustão, né? Já que você vai estar no programa dele e a sua música vai aparecer pro mundo finalmente. Então tem essas séries de plataformas, né? Seja pelo dinheiro, seja pela audiência, que acabam tornando o artista como tal nesse mercado, valorado ou não. Sim, mas a gente tem as exceções, né? Tipo, tem as pessoas que conseguiram ter uma legitimidade sem ir no Faustão. Sim, claro. Emissoras, né? Citei como um exemplo assim de onde foi durante muito tempo uma busca, né? Uma referência para as pessoas mas óbvio que existem. Assim, o problema, inclusive, é a gente também tentar viver das exceções, né? Falar, mas até fulano conseguiu, mas fulano dentre quantos? Né? Dentre tantos quantos. Aí a gente... Mas é um grande dilema, um grande debate que não se esgota, que não vai se acabar também. Mas fiquem essa contemplação geral importante, principalmente para o próprio artista, né? Se perguntar o quão difícil para ele é viver sem arte, o quão mais é oneroso para ele viver sem a sua arte, sem a sua potência, sem o seu potencial criacional. Às vezes é um suicídio, né? Afinal, ir para outra área que em nada contempla para poder dar conta do seu aluguel e tal. E quão além ele poderia ir, né? Além do aluguel, com a sua potência criativa e tal, mas também com ferramentas mais propícias, né? Para ele poder ascender. Você estava falando essa coisa do Faustão, me lembrei bastante do Racionais, né? Do Brown, e que são, né, pessoas que estão fazendo há muitos anos, né? E que vivem do trabalho deles com as suas dificuldades pessoais, relacionais e tal, todos tenhamos, mas né, e
essa inventividade de espaços outros de reconhecimento que eu acho que os encontros também presenciais davam, né? Você tocar numa festa, você tá num festival, na rua, numa roda cultural e tal, então tinha essa dinâmica também, que eu acho que agora tá diferente. Tinha uma dinâmica também que era, e aí isso é meio que em geral para brasileiro, então isso é uma coisa, não sei de onde vem isso, né, mas tinha muito isso, não sei se agora na pandemia mudou, que era coisa de, o cara tocou nos Estados Unidos, pô, então esse cara aí, eles têm no release lá. Então, o artista já é conhecido não sei aonde. Aí Niterói passa a reconhecer aquele cara que já tocou em São Paulo, em Belo Horizonte, né, em Ibiza, não sei aí, né, o cachê pouco importa dele, o que tocou, né? O que importa é que ele fez esse movimento geográfico. A pessoa fez um curso numa universidade ou num lugar fora do país, enfim. E é isso. E aí eu me lembro assim do Arnaldo Antunes, dos Digitais, que tinha um programa, tinha umas coisas na rádio que eram os 10 melhores do dia ou da semana. E o Arnaldo uma vez falou assim, que nem sempre os 10 primeiros são os 10 melhores. Né? Porque era meio que uma associação assim de que essa visibilidade, sabe o tema dos exageros, né, assim, e o quanto que pautar o seu valor também pelo muitos seguidores, ou muitos compradores, ou muitos, né, assim, mas talvez essa energia, né, essa criação, essa conexão com um cara que vai ser importante para ele pagar tanto pelo seu trabalho, né? Ele sentir que o investimento dele vale na sua arte. E aí, sabe, desloca também um pouco a energia dessa sombra. Escassez. Do que, caralho, já fala mal de artista, do que tá ruim, do que tá... E é lógico, tem muito mais coisas ruins do que potências, né? Que são apresentadas, né? Talvez porque artes, esportes, filosofia e todas essas coisas que não são valorizadas na sociedade sejam as mais importantes para a formação humana, da nossa felicidade, do nosso brilho, da nossa, né, da nossa capacidade de força de transformação dessas situações que são, né? Então, assim, tem várias teorias, até no mundo animal mesmo, da sobrevivência dos mais fortes, dos que conseguem ter que são os flexíveis para se adaptar, entre muitas aspas, a essas adversidades todas, né? Assim, como é que eu faço da adversidade algo que eu possa ali criar as fissuras, entende? Porque deveria dar força para a gente encontrar as possibilidades de, né, de cortar esse negócio aí de uma forma, né? E aí temas como competição e etc, que são tão disseminadas por um sistema, né, assim, quase canibal de um capitalismo selvagem, entram também no meio artístico, sabe? Das pessoas ficarem, ao invés de colaborarem, um outro artista também não vai ouvir um outro artista se ele não for famoso. Ah, não, porque eu sou famoso, agora eu só falo famoso. Sim. Não, é isso, não é famoso. O cara já entra em armadilhas também, entende? Eu acho que tem isso, sim, Greg, da questão financeira e da vivência material, mas ela pode ser uma grande armadilha justamente para que esse tipo de debate, esse tipo de construção não tome força também, sabe? E não é só coisa institucional, é de coração mesmo, sabe? É de coração mesmo porque, sei lá, de repente eu fico feliz se tiver uns 15 maracatu por aí, não tem problema nenhum, eu acho ótimo, né? E aí já um mestre de capoeira não, porque aí a escassez, né? Não, porque aí, pô, vai ter 10 mestres de capoeira no meu bairro, aí vai competir comigo, aí os alunos...
assim, é esse princípio da escassez e não de um plano estratégico de que se essa arte, essa cultura se abrangem, se mais pessoas começam a ver valor nisso, né, enquanto história social do nosso país, enquanto tanta coisa, quanto arte, quanto poeira incrível. Enquanto não tem esse plano estratégico que é coletivo também, aí fica individualmente todo mundo, né? Aquele princípio básico dos dominadores que é separar para dominar, né? Então fica lá o artista sofrendo um lá e estatisticamente vai juntando, né? Um monte de zumbis que aí também depende das profissões, né? Tem gente que tem vocação para ser dentista e vira terapeuta porque agora dá dinheiro, mas não tem a menor vocação pro negócio. Então, fica rico, mas tem um câncer. E aí, né? Qual o valor do quê? Né? Então, é um debate, assim, profundo mesmo. Né, Lô? O que você tem a dizer sobre o assunto? Prestando atenção no set. Isso se chama tal do hiperfoco, que é uma coisa interessante também pro tema, né? Porque o quanto que essas adversidades, né, assim... tem a música lá do Lucas, lá, né, que ele mixou, né? Que fala mais ou menos, você vai ser moa, vai ser um nada, vai ser um cachaceiro, vai morrer de fome. Quer dizer, essa voz coletiva e geracional, social, econômica, política e barará, que impregnam as pessoas. Então, meu filho quer ser artista. Pô, aí ferrou geral, danou-se, vai morrer de fome, acabou, só desgraça. Onde eu errei, né? Então, assim, vamos, peraí, pare o mundo que eu quero descer, tem alguma coisa esquisita aí. De quantos abortos de grandes artistas a gente vai fazer mais? Quantos suicídios? Quantas pessoas vão, né? Porque é um debate que envolve muita coisa, formação de filhos, pais, escolas, educadores, outros artistas, gestores, de ser humano, né? A gente está falando de ser humano, falou de arte, para mim tem muito a ver com que gente somos, né? Por aí. Né? Eu não vi ainda gato pintando quadro, né? Cachorro tocando bandolim. Então, assim, essa coisa maravilhosa que seres humanos fazem, acho que é uma das outras coisas. Não vi planta ainda, né? Tocando set aí, né? Camoninho, DJ incrível. E isso é uma coisa do sentir, sabe? E eu tenho muito respeito pelos animais, eu acho que eles são belos, têm a beleza deles e a força deles, espiritual, inclusive. Mas o ser humano, eu acho que essa dimensão pra gente sensível ser mais explorada no bom sentido, né? Experienciada, vivenciada, ela pode ser muito incrível. A arte pra mim, muito da sensibilidade, né? É cura, né? É isso também. É isso. E por ela ser fluida, flexível, né? Ela é plástica, ela tem uma plasticidade, porque o teatro, ele é terapêutico, ele é de espetáculo também, ele é educativo. Então, assim, teatro escola, teatro com dança, pensar essas estratégias também é legal. Pode ser uma opção de aquilo que eu faço e é vendável, que se faria bem para alguém ter acesso, como comer uma boa comida, e a gente paga por isso, né? A gente não está mais plantando e colhendo, arrancando lá da terra. Então, tem isso, né? Tem essas pessoas incríveis que vão se dedicar a esse talento de fazer algo que outras podem precisar muito delas, né? E essas podem ser estratégias, né?
estou começando essa assessoria da expansão profissional, expansão de alma, e isso na arte ele é poderosíssimo, porque geralmente a nossa criança interna ela foi abafada aí nesses dons que a gente já tem, é só estimular, é só dar caminho para o sonho, mas dar caminho para a estrutura também. Olha só, cara, você quer ser DJ? Então vamos lá, vamos pensar em existe mercado, existe nicho, como é que fura a bolha? Como é que é essa parada? Tem o dom mesmo ou tá fazendo sacanagem? Porque tem muita gente que tem isso. Você é jogador de futebol pra comer mulher e ficar rico. Pô, tem tanta coisa que você pode ficar rico e com uma mulher, não vou nem comentar aqui, né? Pra não ficar estressada. Sobre a parábola dos talentos, né? Que a gente tá falando, da Bíblia também, como isso tá presente, como isso tem sentido do todo, universal, espiritual, da sua ânima, do seu propósito, que te faz feliz mesmo, que te preenche. E aí você fala, não acredito em nada. Aí, mas você acredita em ela, você acredita no que você gosta de fazer, não acredita? Então, isso é uma fé que você tem no seu propósito, no seu fazer, que te preenche. E é isso. É um grande sobre isso. E aí tem essa galera que eu acho que motivou a fala, que mas fé não enche barriga, né? Aquela coisa, não, ser DJ não enche barriga, né? Mas mas do que a gente está falando, né? Fome de quê? Como é que a gente se prepara para essa relação que a gente vai ter com o nosso trabalho e com o nosso dinheiro, né? Onde que a gente aprende essas coisas? Lugar nenhum, né? Só aqui mesmo na Rádio Psicologia do Artista. Valeu, DJ. Aí, obrigado, as palmas aí, ó, no fundo já. Gratidão. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima. Beijão.